Como saber se seus chakras estão em desequilíbrio? Os chakras estão em desequilíbrio quando estão com pouco fluxo energético ou com excesso de energia em relação aos outros. Nosso comportamento e rotina diária serão determinantes para a pouca ou excessiva energização deles. O Muladhara Chakra se localiza na base da coluna, no cóccix, e se estende até o períneo, onde aponta para baixo, captando a energia telúrica que vem do centro da Terra. Portanto, ele se relaciona com a energia densa, material. O Muladhara Chakra é a base estrutural de nossa experiência terrena. É a raiz que nos sustenta na árdua jornada em direção ao alto. É o primeiro passo na evolução espiritual do ser humano, pois está associado ao processo de sobrevivência no mundo material, responsável por instintos básicos como comer, beber, dormir e proteger a si mesmo e aos seus, mais especificamente sua prole. E justamente por isso está ligado às glândulas suprarrenais. Em nossa vida cotidiana, ele se relaciona com a sensação de segurança, estabilidade emocional, vínculos familiares e viagens. Também é um dos maiores responsáveis na relação que temos com o dinheiro. Quando está em desequilíbrio, girando de forma muito lenta, a pessoa se torna insegura, tendo bastante dificuldade para qualquer tipo de mudança, se apegando demasiadamente às coisas antigas e pessoas específicas. Muitas vezes se tornam acumuladoras de objetos antigos ou têm dificuldade de se relacionarem com algo novo. Também é muito comum se tornarem pessoas com pouca capacidade de ação, principalmente em assuntos relacionados a decisões importantes. A baixa energização desse chakra faz com que o indivíduo fique extremamente desanimado e tenha pouca vitalidade. Não é raro que a pessoa se torne anêmica ou extremamente preguiçosa. Também é muito comum desenvolver um quadro depressivo, que pode variar de moderado a extremamente grave. Algumas pessoas desenvolvem medos exagerados relativos à segurança do lar e a viagens. Normalmente não se relacionam de forma positiva com bens materiais, principalmente novos, tendo dificuldade em lidar com o dinheiro e com o trabalho, negando assim as necessidades materiais. Quando esse chakra se torna excessivamente energizado, pode causar dependência aos bens materiais, tornando o indivíduo ganancioso e ávido por riquezas. A pessoa se torna obsessiva por segurança material e tem como objetivo principal de sua vida acumular bens ou adquirir altas posições sociais. É muito comum se tornarem pessoas irritadiças, enérgicas e ansiosas. Muitas vezes, desenvolvem transtornos de ansiedade ou se tornam indivíduos extremamente estressados. A hiperatividade desse centro de consciência pode transformar uma necessidade básica como comer em um problema de desequilíbrio alimentar, levando o indivíduo à obesidade, assim como a pouca energização pode levar à anorexia. E no que diz respeito aos quadros depressivos, crises de pânico e transtornos de ansiedade, cabe ressaltar que podem ser causados tanto pelo excesso de energia quanto pela falta. Isso varia de indivíduo para indivíduo e pode ser influenciado pela energização alta ou baixa de outros chakras que se relacionam com o Muladhara. Contudo, quando o chakra base está em pleno equilíbrio, ele nos conecta ao mundo material sem excessos ou carências. Ele nos dá uma sensação de segurança e estabilidade emocional
para lidarmos de forma direta e eficaz com todas as situações do dia a dia. Quando ativado e equilibrado, nos tornamos firmes e focados em nossas ações, tendo força e segurança em cada passo do dia. Ele nos proporciona um bem-estar físico que será a base de nossa caminhada evolutiva no planeta Terra. O chakra base é regido pelo elemento Terra e nos conecta ao agora, ao presente. Você compreende que este é o seu território e que a caminhada terrena é necessária no aprendizado. Sua cor é o vermelho e seu Bidya Mantra é Lã. Sugestões para equilibrar o chakra base: praticar yoga, fazer exercícios físicos como musculação, praticar esportes, artes marciais, boxe ou defesa pessoal, dançar, pular corda, correr ou caminhar diariamente, andar de bicicleta, andar descalço, principalmente na natureza, manter contato com a terra, jardinagem, praticar meditação voltada para a percepção do próprio corpo, prestar atenção na respiração, prestar atenção em cada passo ao subir as escadas. Quando lavar as mãos, preste atenção a todas as sensações. Focar sua atenção no presente, no aqui e agora. Como saber se seu chakra sexual está em desequilíbrio? O segundo chakra é chamado de sexual, ou chakra do sacro. Seu nome em sânscrito é Swadhisthana, que significa morada própria, ou morada do ser. Sua raiz se localiza na altura do baixo ventre, no sacro, e se estende até os órgãos sexuais. Ele é o responsável pela procriação, pela perpetuação da espécie. Esse chakra representa a energia sexual, criadora e libertadora em todos os aspectos da vida. É a força inventiva e criativa da vida em movimento. Além da reprodução propriamente dita, ele também representa a reprodução criativa do ser. O chakra sexual representa a transformação para uma nova etapa da vida, para um outro nível de consciência, onde a necessidade de segurança e proteção do primeiro chakra dão lugar à criatividade, aos desejos e fantasias. No chakra base, nossa atenção era linear, voltada unicamente para as necessidades básicas de sobrevivência. Agora, no segundo chakra, estamos no território das dualidades, dos desejos e prazeres, da imaginação e criação. Satisfeita, então, a necessidade de alimento e proteção do chakra base, o indivíduo entra no campo do eu, onde a pessoa está livre para buscar tudo aquilo que deseja. O chakra sexual se relaciona com os aspectos de procriação e família, e também está associado à amizade, seja pelo outro ou por si mesmo. Neste chakra, o indivíduo tem uma experiência mais profunda de si mesmo, pois constrói com mais firmeza a percepção do próprio eu. A inspiração para criar começa nesse chakra. O chakra sexual está ligado ao elemento água, que é a essência da vida, o que lhe confere a característica de fluidez e adaptabilidade. Portanto, ele é regido pela lua. Pode-se dizer que o elemento terra do chakra Muladhara se dissolve no elemento água do Swadhisthana. Esse chakra se relaciona com a capacidade de nutrir a vida e com as emoções mais ligadas ao eu, como as paixões. Esse chakra é responsável pelo prazer, ligando-se aos desejos e paixões de toda a natureza.
Esse vórtice energético está intimamente conectado às nossas sensações. Ele busca o prazer através dos sentidos, do movimento, da fluidez. Não é à toa que é o responsável pelo prazer sexual, desdobrando-se também em criatividade e transformação. O Swadhisthana Chakra é o responsável pela alegria de viver. Esse chakra está ligado aos relacionamentos, sejam eles de ordem familiar, amorosos ou de amizade pura. Pode-se dizer, então, que o chakra sexual é o responsável pela primeira etapa da construção de nossa identidade pessoal, pois nos faz florescer como pessoa, como indivíduo. O chakra sexual se liga às gônadas, sendo responsável pela produção de hormônios sexuais e gametas. No homem, os testículos e na mulher, os ovários. Também tem grande importância sobre o funcionamento da bexiga. Segundo o respeitado sábio hindu Satyananda, esse chakra também é responsável pelo inconsciente e pelo karma passado. O chakra sexual possui a cor laranja e seu Bidya Mantra é Vam. A baixa energização desse chakra pode causar instabilidade emocional, timidez excessiva e bloqueios criativos. A pessoa normalmente se torna dura e indiferente ao mundo e a si mesmo. Muitas vezes, ele está tão bloqueado que provoca uma sensação de vazio dentro de si, fazendo com que o indivíduo perca o prazer pelo ato de viver. Também é muito comum que a pessoa tenha a sensação de falta de propósito para a sua vida e sinta grande medo em se posicionar no mundo. A pouca energização pode gerar culpa, ressentimentos, mágoas e tristezas. A impotência sexual e a frigidez também são causadas pela baixa energização desse centro energético. É no chakra sexual que se acumulam as emoções reprimidas. Quando esse chakra está energizado em excesso, a pessoa pode se tornar muito individualista, muitas vezes se comportando de maneira arrogante e desrespeitosa. Algumas apresentam um alto grau de hiperatividade no comportamento ou são muito instáveis emocionalmente. Não é raro que a energização excessiva desse centro torne o indivíduo viciado em sexo e pornografia. O ciúme e a inveja também se relacionam com o chakra sexual e podem ser causados tanto pelo excesso quanto pela falta de energia. O ciúme e a inveja nascem do desejo de possuir o lugar ou as qualidades do outro. A infertilidade também se associa ao chakra sexual e pode ser causada tanto pelo excesso de energia quanto pela falta. Quando o chakra Swadhisthana está em equilíbrio, a pessoa se torna criativa e flexível para as diversas situações ao longo da vida, demonstrando entusiasmo e vitalidade em cada passo da jornada. O indivíduo que tem esse chakra equilibrado terá uma ótima relação com sua sexualidade, compreendendo que a energia sexual, geradora e transformadora, é fundamental no processo de ascensão da consciência. Ao equilibrar esse centro energético, a pessoa adquire uma grande autoestima, relacionando-se bem com o outro e consigo mesma. O terceiro chakra se chama umbilical, ou Manipura, que em sânscrito significa cidade das joias. Sua raiz se localiza na parte da coluna vertebral que corresponde à região do umbigo, onde desemboca. Ele possui 10 pétalas, e seu elemento é o fogo. Esse chakra está intimamente ligado ao ego e, consequentemente, ao desenvolvimento pessoal. Ele é o ponto de partida da evolução humana
O chakra umbilical é o responsável por obstruir o movimento ascendente da poderosa energia Kundalini, também conhecida como fogo serpentino. O tema Kundalini é tão vasto e importante que será tratado em outro vídeo específico. É nesse chakra que o ego começa a se tornar realmente autocentrado. No primeiro chakra, o ego é guiado pela segurança e proteção, tendo como principal objetivo a sobrevivência. Já no segundo chakra, o ego é regido pela criação e busca no outro a sua extensão, seja pelo sexo, amizade ou família, desenvolvendo a identidade pessoal ainda em seus primeiros passos. Contudo, no terceiro chakra, o ego busca poder pessoal, reconhecimento e glória, mesmo em detrimento do sexo, amigos e família. Nesse ponto, o ego se torna extremamente autocentrado. A maior satisfação de uma pessoa que é regida por esse chakra é obter controle de toda e qualquer situação. É o chakra do orgulho e do poder pessoal. A pessoa que ativou esse chakra normalmente tem uma autoestima muito elevada, mas nem sempre demonstra. Conhecido como chakra do Sol, ele atua sobre o plexo solar e está ligado ao sistema digestivo, absorvendo e distribuindo a energia dos alimentos. Ele é hipersensível em médiums e sensitivos. Esse chakra funciona como uma espécie de radar, captando a presença de seres invisíveis ou de energias no ambiente. Sua cor é o amarelo e seu Bidya mantra Ram. Quando o chakra umbilical está bloqueado, a pessoa perde a confiança em si mesma, se tornando muito insegura e facilmente influenciável. Com a baixa energização desse centro de consciência, o indivíduo tem bastante dificuldade em fazer escolhas. Também é muito comum ter problemas de relacionamento pela falta de autoestima. A baixa energização desse centro deixa a pessoa desmotivada e medrosa. Em contrapartida, a excessiva energização do chakra umbilical pode tornar a pessoa controladora e dominadora. Muitas pessoas que têm esse chakra hiperativo se tornam arrogantes, autoritárias e soberbas. Não é raro que sejam indivíduos estressados ou raivosos. Quando esse chakra está equilibrado, nos traz autocontrole, autoridade, força de vontade e grande poder pessoal. Sugestões para equilibrar o chakra Manipura: praticar serviços de caridade, sem esperar qualquer tipo de recompensa. Meditação diária por pelo menos 10 minutos. Fazer exercícios de mentalização. Um bom exercício é imaginar um pequeno sol pulsando no umbigo e irradiando por todo o plexo solar. Fazer yoga. Trabalhar a confiança em si mesmo, procurando fazer suas próprias escolhas. Quando possível, ajudar amigos ou familiares, sem esperar nada em troca. O quarto chakra é chamado de cardíaco ou anahata, e em sânscrito significa invicto ou inviolado. Ele se localiza no centro do peito e está ligado a todo o sistema cardiorrespiratório. Esse chakra possui 12 pétalas, por onde a energia flui. Sua forma yantra é a de 2 triângulos sobrepostos, um apontando para cima e o outro para baixo, formando uma estrela de 6 pontas, demonstrando que ele é o chakra de ligação entre o material e o espiritual. O Anahata Chakra é o ponto de encontro entre a energia material, terrestre, e a energia celestial, cósmica. É a fusão da deusa Shakti, que representa a energia feminina, com o deus Shiva,
que representa a energia masculina. Em síntese, é o ponto de convergência. O elemento desse chakra é o ar, que é o elemento mais sutil entre os elementos físicos. A pessoa que vive sobre a égide do chakra anahata superou as 3 etapas de consciência dos chakras inferiores. O indivíduo não vive mais em prol de segurança material, proteção, sexo ou sensualidade. Nem se prende aos grilhões da fama, poder ou glória. Em verdade, é no chakra cardíaco que começamos o processo de transcendência da alma, transmutando o ego autocentrado em algo maior, algo que busca a unidade e que, em certa medida, deixa de lado a individualidade. Esse chakra expressa o sentimento humano e, quando bem desenvolvido, nos proporciona uma imensa sensação de alegria e de amor ao próximo, reconhecendo no outro a si mesmo. Ele é responsável por sentimentos nobres e poderosos, como a compaixão. É o chakra do amor verdadeiro, livre do ego e das paixões. A bondade e o equilíbrio exalam daquele que tem o chakra cardíaco bem energizado e equilibrado. Esse chakra também abrange aspectos relacionados à fé e devoção, sejam ligados ou não às religiões. Por exemplo, um pai ou uma mãe amorosa podem ser devotados aos filhos, cultivando o amor mais belo e nobre, sendo gentis e carinhosos, sem pertencerem a qualquer religião ou busca espiritual. Contudo, quando esse chakra se alinha aos chakras superiores, principalmente ao coronário, o amor se torna cada vez mais cósmico e universal. Quando falo em alinhamento, me refiro à conexão energética estabelecida entre os chakras, e não a nenhum tipo de alinhamento físico ou posicional. Que fique claro, sua cor é o verde. Contudo, é muito comum enxergarmos a cor rosa em pessoas que possuem esse chakra mais desenvolvido. Normalmente, essas pessoas são calmas e atenciosas, exalando uma energia tão agradável que são queridas e amadas por quase todos que os cercam. Quando esse chakra está bloqueado, o indivíduo tem dificuldade em amar, não conseguindo sentir afeto de forma profunda. As pessoas que têm pouca energização nesse centro de consciência apresentam grande dificuldade em perdoar e ter compaixão. Em contrapartida, se o chakra anahata estiver excessivamente energizado em relação aos outros chakras, a pessoa pode se perder dando atenção exagerada para o sofrimento do mundo, se esquecendo de si mesma. Outro problema muito comum da ativação desse centro de consciência é que muitas pessoas acabam sentindo de forma muito intensa a dor dos outros, perdendo o equilíbrio e baixando a vibração em situações de grande sofrimento. Por isso, muitos mestres hindus aconselham que se desenvolva os chakras superiores ao mesmo tempo ou até antes do anahata. O chakra cardíaco é responsável por curas psíquicas, principalmente pela estreita ligação desse chakra com as mãos, facilitando assim o processo de transmissão de energia para o doente. Ele se liga à glândula timo e seu Bidya mantra é Yang. O quinto chakra é chamado de laríngeo ou Vishuddha. Ele está ligado aos plexos nervosos da faringe e laringe. Energiza a boca, a garganta e parte do sistema respiratório. Ele possui 16 pétalas, por onde a energia flui. Está localizado na garganta e em sânscrito significa purificar,
ou purificador. Ele é considerado um centro de depuração energética. O chakra Vishuddha é responsável pela capacidade de comunicação e pela autoexpressão, seja de ordem interpessoal ou artística. É por ele que colocamos nossos projetos em prática. Este centro é o responsável por transmitir e expressar ideias e emoções. Portanto, está associado à capacidade de ouvir o outro e a si mesmo. E justamente por isso, se conecta ao sentido da audição. Ele está ligado às cordas vocais e ao ouvido. Esse chakra estabelece uma importante ligação entre os centros de consciência mais elevados, que ficam na cabeça, com nossos sentimentos e emoções. Através dele, expressamos em palavras ou ações o que habita em nosso interior. A voz de uma pessoa que é regida pelo chakra Vishuddha é capaz de tocar profundamente o coração de uma pessoa. Quando esse centro energético é ativado, as palavras são capazes de encantar multidões, afetando os ouvintes de forma extraordinária. Por isso, é extremamente importante que esse centro de consciência esteja equilibrado e alinhado, principalmente aos chakras superiores, como o Agnya Chakra e o Sahasrara. De acordo com o conhecimento dos antigos mestres hindus, o chakra Vishuddha é o responsável em purificar o veneno que armazena, oriundo do gotejamento do chakra Bindu, transformando-o em néctar divino e assim fornecendo ao corpo físico regeneração, cura, vitalidade e juventude. Não é à toa que o chakra laríngeo está ligado às glândulas tireoide e paratireoide, que regulam o metabolismo e desintoxicam o corpo. A ativação desse centro de consciência nos proporciona uma maior clareza da realidade espiritual como um todo. É no Vishuddha Chakra que se inicia o processo de compreensão de forma mais profunda sobre os acontecimentos da vida. O indivíduo percebe de maneira clara que até nos acontecimentos desagradáveis que surgem ao longo do caminho existe um propósito maior, modificador e libertador. Portanto, é na ativação do Vishuddha Chakra que a pessoa começa a fluir de forma harmoniosa com a vida, aceitando e compreendendo as dualidades e polaridades, permitindo assim que as coisas aconteçam tais como devem acontecer. Isso não significa que o indivíduo se torne um fatalista ou pessimista. Muito pelo contrário, ele compreende que do caos e do desespero surgem a ordem e a calmaria. É nesse chakra que transmutamos nossos venenos internos em néctar divino. E é pela compreensão de que somos luz e sombra, bem e mal, néctar e veneno, é que seremos capazes de modificar a nós mesmos. É o chakra da purificação, pois filtra as energias emocionais, impedindo assim que energias menos sutis cheguem aos chakras da cabeça, desintoxicando e purificando o corpo. Seu elemento é o éter, também conhecido pelo nome de Akasha. Esse elemento etéreo, que compõe o espaço, é purificado pelos mantras. Diferente das preces e canções devocionais, que são produzidas pelo chakra Anahata e expressas pelas cordas vocais, os mantras são produzidos diretamente pelo chakra Vishuddha e são expressos pela garganta. Os mantras dão forma ao que não tem forma, revelando a energia divina. É nesse centro de consciência que superamos de forma definitiva
os medos e apegos. O Vishuddha Chakra é a sede da comunicação telepática. Sua cor é o azul celeste e seu Bija Mantra é Ram. Sugestões para ativar e equilibrar o Vishuddha Chakra. Praticar Yoga, principalmente Ashtanga Yoga ou Yoga de Patanjali, especificamente Pratyahara. Praticar Tai Chi Chuan. Escutar músicas suaves e tranquilas. Colocar em prática ideias criativas, mesmo as mais antigas. Concretizar seus projetos, sejam pessoais ou profissionais. Ser assertivo, se comunicando de forma clara e objetiva, mas sem constranger o outro ou a si mesmo. Não se lamentar por problemas ou situações complicadas. Não fazer intriga ou fofoca. Falar a verdade, sempre de forma produtiva e amorosa, usando as palavras com sabedoria. Ouvir o outro de forma lúcida, consciente. Não falar o tempo todo, interrompendo ou querendo que sua verdade sempre prevaleça. Não dar atenção às distrações do mundo, como notícias sensacionalistas ou futilidades. Focar sua atenção em seu desenvolvimento espiritual. Evitar notícias ruins e violentas. Evitar todo tipo de vitimização. Entoar mantras. Cantar. Ser sempre honesto no agir e no falar. Expressar gratidão de forma verdadeira quando algo lhe faz realmente bem. O sexto chakra é chamado de chakra frontal, ou Agnya Chakra, que significa em sânscrito centro de comando. Está localizado entre as sobrancelhas e possui duas pétalas principais, que se subdividem em 48 pétalas por cada pétala principal, totalizando 96. E é esse o total de radiações de sua força primária, demonstrando assim um aumento gigantesco no número de radiações em relação aos chakras anteriores. Seu elemento é o Mahatattva, que consiste em todos os elementos, aspectos, manifestações e qualidades da natureza de forma purificada. Em síntese, é o grande elemento. O chakra frontal energiza uma das mais poderosas ferramentas do corpo humano, os olhos. É por meio do contato visual que percebemos de forma imediata o mundo à nossa volta, interpretando e codificando milhares de informações apenas num único olhar. Ele também energiza o canal nasal, contribuindo de forma significativa no processo de respiração. Esse chakra é o responsável pela aprendizagem e compreensão. Está ligado ao intelecto e raciocínio. Pode-se dizer que é o chakra do conhecimento. Também se relaciona com a organização. Assim como o chakra coronário, o chakra frontal também se liga ao processo de intuição. Contudo, no chakra coronário a intuição é mais pura, pois recebe a informação diretamente do raio cósmico. Esse chakra detém o poder da intenção criativa. Diferente do chakra Vishuddha, que se expressa colocando em prática a criação, o chakra frontal não se manifesta de forma física, como órgão de expressão criativa, mas sim como idealizador. Ele é a ideia por trás da criatividade prática e ativa. É nesse centro de comando que desenvolvemos a habilidade de visualizar, transformando o que imaginamos e sentimos em imagens ou formas visuais. Essas imagens podem ser criadas de maneira consciente ou inconsciente, seja pela leitura de um livro, assistindo um filme, vendo uma palestra ou numa simples conversa. Esse processo de visualização é a própria força do pensamento em ação,
e pode ser muito benéfico quando utilizado de maneira consciente, seja estudando para uma prova, resolvendo algum problema, praticando algum exercício físico ou até atraindo algo de positivo que desejamos fortemente. Também é de grande auxílio em práticas de cura e harmonização, seja em prol dos outros ou para si mesmo. A constante repetição desses pensamentos fixa de forma vigorosa um conjunto de imagens em nosso campo mental, que, por sua vez, influencia nosso campo energético, interferindo de forma direta em nossa vida diária. Portanto, pode-se dizer que esse conjunto de imagens visuais são verdadeiras criações mentais, que se apresentam como uma espécie de assinatura energética, dando forma e cor aos nossos pensamentos, sentimentos e ideias. É o que chamamos no campo do parapsiquismo de forma-pensamento. Por isso, é extremamente importante escolhermos com sabedoria que tipo de conteúdo consumimos ao longo do dia. Essas formas-pensamentos sempre refletem nosso estado mental, seja positivo ou negativo. Quando a pessoa se fixa em uma ideia negativa e a repete constantemente, cria uma forma-pensamento doentia, que se alimentará dos pensamentos de seu próprio Criador, estimulando-o a produzir o mesmo veneno energético que a nutre. O emissor dos pensamentos negativos também se apega a eles, cultivando-os e nutrindo-os periodicamente. Cada vez que o indivíduo criar mais pensamentos dessa mesma natureza doentia, essa forma-pensamento se alimentará, tornando-se cada vez mais forte e densa, construindo assim um ciclo vicioso entre ambos. Uma verdadeira simbiose. É assim que muitos processos obsessivos se instauram. O Agnya Chakra está associado ao despertar do nosso guru interior, tornando-se uma fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria. Segundo o sábio Satyananda, quando entramos em estado de meditação profunda pelo chakra frontal, a autopercepção e a consciência do ego desaparecem temporariamente. Esse chakra é a porta de entrada para um estado muito mais elevado de consciência. Quando ativado e equilibrado, o indivíduo compreende de forma real que a dualidade é pura ilusão. Esse chakra nos conecta à nossa luz interior, transcendendo o tempo e o espaço. O chakra frontal é extremamente importante nas experiências de projeção da consciência de forma lúcida, nos permitindo, assim, visitar o plano astral mantendo a lucidez e conservando a memória ao retornar para o corpo físico. Quando sua parte parapsíquica é desenvolvida, abre o terceiro olho, responsável pela clarividência. Contudo, a abertura do terceiro olho deve ser acompanhada de uma postura cosmoética. Ele também se liga aos processos de telepatia, se conectando ao chakra Vishuddha. Está ligado à glândula hipófise, também conhecida como pituitária. Contudo, alguns mestres hindus também o ligam à glândula pineal. Seu Bidya mantra é Om, e sua cor é o índigo. O sétimo chakra se localiza no topo da cabeça e é chamado de chakra coronário, e em sânscrito, Sahasrara, conhecido como lótus de 1000 pétalas, pois esse é o número de radiações de sua força primária. É por onde entram as energias cósmicas. Quando ativado de forma intensa, vibrando e irradiando em toda sua glória, a vida da pessoa nunca mais será a mesma. Faça o que fizer,
esteja onde estiver, seu pensamento sempre será voltado para o Ser Supremo, para o Sublime, para a divindade cósmica. O chakra coronário se expande como uma coroa energética, na medida em que o indivíduo progride na esfera de expansão da consciência, e aos poucos se torna um canal de irradiação para o mundo ao seu redor. A sensação de unidade com tudo e com todos é a melhor forma de descrever a ativação desse chakra. Você se percebe como parte integrante de algo imensurável, imperecível, que se desdobra além do tempo e do espaço. Ele é o gerador de uma inabalável e inesgotável força espiritual. É o centro energético mais belo e resplandecente, onde predomina a cor violeta. Sua energia é simplesmente indescritível, imensurável. Esse chakra é o único que possui um turbilhão energético central, de brilho branco e dourado, em seu interior, fluindo numa atividade menor, por 12 ondulações próprias. Ele é o chakra responsável pela expansão da consciência e pelo desenvolvimento espiritual mais elevado. Ele nos conecta aos planos celestiais e ao nosso eu real. Quando ativado plenamente, nos inunda com uma esplendorosa sensação de paz interior. O indivíduo que é regido pelo chakra coronário vive no corpo físico com total consciência de que ele é apenas um veículo temporário, passageiro, e que deve ser usado da melhor forma possível, sempre com o propósito de expandir e iluminar a consciência. Sua influência sobre o intelecto é sempre positiva, impedindo que processos de negatividade se instalem na mente do indivíduo. Por esse chakra, podemos irradiar uma poderosa energia capaz de impedir que qualquer processo obsessivo se instale, até os mais poderosos. Seu poder de irradiação dissolve pensamentos negativas em questão de segundos. O chakra coronário nos liga aos mestres espirituais, mentores, amparadores e seres plenamente iluminados. Ele é responsável pela intuição pura, recebendo a informação diretamente do raio cósmico. Também se liga à memória, tanto no corpo físico como fora dele. Quando bem desenvolvido, fornece completa lucidez nas experiências de projeção da consciência, permitindo ao indivíduo ficar totalmente consciente, desde o momento da decolagem até o retorno ao corpo físico. Assim, o processo de rememoração deixa de existir ou se torna instantâneo. A projeção da consciência também é conhecida como projeção astral, ou popularmente chamada de saída do corpo. Portanto, o chakra Sahasrara é considerado o mais elevado dos 7 chakras. É o sol espiritual central. Em seu desenvolvimento pleno, todas as emoções, sensações e desejos são dissolvidos no grande oceano cósmico, abandonando toda dualidade de forma real e definitiva. Nesse estado, não existe atividade mental, nem sujeito conhecedor ou objeto conhecido. Em verdade, tudo se torna unificado. É o estado mais elevado da existência humana e o início de um novo processo evolutivo, de natureza celestial. Contudo, normalmente, alcançar esse estado é um processo lento e gradual, mesmo após despertar o coronário. Muitas vezes, o indivíduo que o ativa só se aproxima de tais estados de consciência
em profunda meditação ou em alguns instantes de expansão da consciência ao longo do dia. Contudo, na medida em que esses estados se repetem mais e mais ao longo de meses ou anos, o indivíduo ativa de forma permanente o grande poder do Sahasrara, permanecendo de forma definitiva no estado de bem-aventurança cósmica, ou o grande Samadhi. Em síntese, a pessoa se ilumina plenamente. A ilusão do eu individual é dissolvida, unindo-se à suprema consciência. O Sahasrara também é responsável pela energização do cérebro e está ligado à glândula pineal, mas, infelizmente, está praticamente adormecido na maioria das pessoas. Seu Bidya Mantra é Om, mas agora se manifesta pelo silêncio. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Não deixe de assistir os outros vídeos do canal que falam sobre chakras, para que você tenha uma maior compreensão sobre o assunto. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Ficarei feliz em responder. Um grande abraço e até a próxima.